todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Florestas com Propósito. E hoje no programa nós vamos trazer uma análise de investimento dentro e fora do mercado de capitais, especialmente investimentos alternativos que podem ser acrescidos na carteira como uma forma de diversificação. E para essa conversa está aqui comigo o Diego Ramiro e a Renata Brito. Boa noite, tudo bom? Tudo bom, Diego? Tudo bom, Renata? Boa noite, Gino. Tudo ótimo. Boa noite, Gino. Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês por aceitar esse convite aí para a gente bater um papo, então, sobre investimentos dentro do mercado de capitais e fora, investimentos alternativos também. Legal. Legal. E para começar aqui, fazendo uma breve apresentação, a Renata é economista e contadora, especialista em gestão empresarial, pós-graduada em controladoria e finanças e diretora executiva do Instituto Brasileiro de Florestas, além de ser investidora florestal também. Muito bem. E o Diego, que é formado em Relações Internacionais e Economia pela Faculdade de Campinas, MBA em Negócios Internacionais, desde 2007 atua como assessor de investimentos. Em 2009 fundou a Miura Investimentos, empresa a qual desempenha a função de CIO, atual CIO da empresa, e é professor de pós-graduação e presidente da Associação Brasileira de Assessores de Investimentos, a ABAI. Legal, Diego. E faltou dizer investidor em mogno africano. Também. Faltou esse detalhe importante. Além de ser investidor em mogno africano também, assim como a Renata. Legal. Eu preparei aqui uma colinha com algumas perguntas para a gente debater. Claro. Queria começar aqui, primeiro, tanto o Diego e a Renata, falando um pouquinho de você, Diego, da tua história e um pouquinho da história da Miura, para quem não conhece. Tá bom. Bom, vou me permitir começar antes que a Renata, porque a Renata, como é do IBF, o pessoal já conhece um pouquinho, né? Então, vou começar aqui. Bom, eu sou Diego Ramiro, como você me comentou, atuo nessa área de mercado de capitais já desde 2009 e montei a empresa, a Miura, lá em 2009 com um único objetivo, ensinar as pessoas a investir. Naquela época, em bolsa de valores, porque até então, para nós, o brasileiro não sabia investir em renda variável. Em outros tipos de mercado, a gente, naquela época, achava que o brasileiro sabia, mas descobrimos ao longo do tempo que o brasileiro tem dificuldade de lidar com educação financeira. Então, montamos a Miura com o objetivo de ensinar as pessoas a investirem, tanto no mercado de renda fixa, renda variável, como em outros tipos de mercado. Aí surgiu a Miura Investimentos. E como o mercado nosso, igual de vocês, nós desbravamos esse mercado de assessoria, desde também de 2015 eu estou na Associação Brasileira dos Assessores para trazer também um pouco mais de robustez e regulação no mercado de assessoria, que, como eu digo, no Brasil, o brasileiro é carente de informação. Então a gente montou a Miura e junto estou na Associação dos Assessores para trazer aí essa robustez e também são apaixonados por vários tipos de investimento, entre eles o mogno, mas a gente vai falar daqui a pouquinho também. Legal, Diego. E você, a Miura também hoje é uma boutique de investimentos, né? Ela não se restringe apenas, você orienta a pessoa a alocação de patrimônio, vamos dizer assim. Exatamente. Né? É um pouco, um conceito mais amplo, né? A gente nasceu muito focado em dar assessoria naquilo que a gente chama no ativo líquido, aquilo que o brasileiro tem no banco. Mas com o passar do tempo a gente percebeu que o cliente precisa de uma assessoria do patrimônio, dos imóveis, dos ativos ilíquidos, das terras. Tanto é que foi naquela época que a gente começou a se aproximar um pouco mais, porque depois eu vou contar aqui um pouquinho, mas vou aproveitar, se me permitir já contar. Eu conheci o IBF, que um cliente meu chegou para mim e falou: Diego, estou pensando em investir em mogno africano. Eu falei, bom, que raios de mogno africano é esse? E aí, como o meu trabalho é de assessoria patrimonial, eu falei, bom, deixa eu ir. Fui convidado a participar de um dos workshops, na época era um dos primeiros workshops de mogno africano, e comecei a entender a tese, como qualquer tipo de investimento, tem seus prós e contras. Acredito que a gente vai conversar isso ao longo do programa. Mas, de fato, a Miura faz serviço que a gente chama de 360. Tanto olhar os investimentos ilíquidos, como também todas as outras partes do patrimônio, seguro, crédito, câmbio, offshore. De fato, é uma boutique e temos já há um pouquinho mais de 6 meses uma filial aqui em Londrina. Então, colega aqui vem visitar vocês com certeza, né?
Porque hoje a gente tem a abrangência nacional. Hoje a Miura atua no Brasil inteiro com alguns escritórios regionais, principalmente aqui São Paulo, Londrina, Rio e São Luís do Maranhão são as principais praças nossas. São quantos escritórios hoje, Diego Miura? Da Miura nós estamos com 8 escritórios espalhados pelo Brasil. Legal. Do sul, Londrina é o mais longe e do norte em São Luís do Maranhão. Legal. Mas o principal acaba sendo ali no sudeste mesmo, onde está a maioria dos clientes. Legal. Muito bom. Já a gente volta aqui. Combinado. Agora vamos ouvir da Renata. Vamos ouvir Renata. Renata, conta um pouquinho para nós seu histórico profissional e como é que você atua hoje aí dentro do IBF como diretora executiva. Claro. A minha história no IBF começou já tem um tempinho. Eu estava me formando na faculdade de economia lá em 2011, 2012. Daí surgiu uma vaga de estágio, eu me candidatei, participei do processo seletivo e entrei no IBF. Naquela época ali, a gente ainda trabalhava com nativas, né? O módulo ainda estava iniciando ali alguns estudos. E eu trabalhei nesse cenário ali das nativas, no departamento financeiro, dando suporte para o departamento comercial, e fui cada vez me especializando mais. Quando veio o Mogno, eu tive a oportunidade de pegar desde o início. Foram cursos, treinamentos, oficinas, livros, né, que a gente lançou, eu pude participar. Inclusive, participando ali do projeto, do início do projeto do Mogno africano, ali em Minas Gerais. E me formei em economia, né? Assim como o Diego, seu colega dele de profissão. Eu senti uma dificuldade ali na questão da contabilidade, né? Porque conforme a gente ia ampliando ali o nosso conhecimento dentro do Mogno, dentro desse produto, desse ativo biológico, eu senti uma dificuldade na contabilidade. Então, no meio desse caminho aí, lá do início no IBF até hoje, eu resolvi começar uma nova graduação. Eu já estava lá, já com um filho pequeno, né, que recém-nascido praticamente, falei, não, eu vou começar. E daí comecei uma nova carreira, buscando trazer a contabilidade para dentro desse nosso cenário. Por quê? Porque o meu objetivo ali, além de trabalhar com investimentos, né, que surgiu a oportunidade do Mogno, o meu interesse também era entender a contabilidade. Então, nesse meio tempo, eu vim crescendo profissionalmente, também me especializando em áreas correlatas ali, para poder criar uma carreira que hoje eu defino assim como uma carreira de sucesso para mim dentro do IBF. Hoje, com muito prazer, eu sou diretora executiva, consigo trabalhar ali com todas as áreas, dando suporte para a equipe. E estamos aí, né? Também sou investidora, né? E acredito muito nesse produto, estou aí investindo também para as minhas filhas. Legal. E hoje você está à frente de uma equipe grande, né, Renata? Sim. São cinco departamentos. Exato. Várias coordenações. Hoje nós temos mais de 130 colaboradores diretos e indiretos. Entre Londrina, Curitiba e Pontão. Legal. Muito bem, parabéns. E vamos lá. Vamos entrar agora no tema aí, diversificação de carteira. Puxar aqui a bola pro Diego. Diego, o que você considera assim os principais fatores que as pessoas consideram para a diversificação da carteira? Porque existe aquele ditado, né? Não colocar todos os ovos numa única cesta. Como é que você vê isso aí? Quais são os fatores que as pessoas são impulsionadas a estar diversificando cada vez mais? Não, acho que essa é uma excelente pergunta. Quando a gente fala de... Primeiro que, como eu comecei aqui nosso bate-papo, né? O Brasil tem pouca educação financeira. Então, a própria questão da diversificação é uma coisa que nós, profissionais da área financeira, a gente leva muito a ideia de não colocar todos os ovos em uma cesta. Porque hoje, o que acontece? Claro que a literatura, quando a gente fala de finanças pessoais, diz que você tem que ter aquela sua reserva de emergência, aquele seu objetivo de médio e longo prazo, você tem que ter aquilo pensado na aposentadoria. Depois a gente vai chegar um pouco e entender onde o Mogno africano entra nessa diversificação. Mas quando a gente fala nessa parte da diversificação, eu falo que o mais importante é, além de você não colocar todos os ovos em um único tipo de investimento, eu falo, o ideal é você conhecer esses tipos de investimentos. Porque às vezes muitas pessoas diversificam por diversificar e não entendem a lógica, o propósito, o tempo, a liquidez, o risco, o mercado que está envolvendo. Então, é imprescindível a questão da diversificação. Mas além de diversificar, eu falo, tem que entender aonde está diversificando. Não é só pensando em prazo, em produtos. Porque tem coisas com prazos de aplicações curtíssimas e que são de alto risco.
né? Vamos dizer aqui o mercado de ações, que é a minha paixão. Sou apaixonado por mercado de ações. Todo mundo que sabe, que acompanha, gosta de brincar, de comprar e vender ações, sabe que a liquidez, comprei ação hoje, se eu vender, em 2 dias o dinheiro está na conta. Então é um produto altamente líquido. Mas será que ele é seguro? Quais que são os riscos? Então, acho que essa questão da diversificação é fundamental. E aí, primeiro, a gente tem que ver o perfil do investidor, é o mais importante. Para diversificar, você tem que saber qual que é o seu perfil. E o seu perfil, eu gosto de falar, não é assim, eu sou conservador, moderado, agressivo. Isso acaba não tendo, mas essa diversificação passa pelo seu perfil de momento de vida. Uma coisa que a Rê falou, que para mim, quando eu virei investidor de mogno africano, era graças ao José e Helena, que são os meus filhos. Falei, bom, eu tenho que ter uma parte da minha diversificação, tem que ser pensando no longo prazo. O brasileiro não tem o hábito de poupar. Nós não somos um povo poupador. O brasileiro, até por questões de alta inflacionária, muitos anos, década de 80, minha cultura dos meus pais, meus avós compra tudo hoje que amanhã tá mais caro, né? Eu brinco, o brasileiro é o único país do mundo que você tem despensa em casa. Você tem que comprar toda a compra do mês rápido, porque no dia seguinte, por conta da inflação, subia muito. Então, essa questão de poupar pensando no longo prazo, de diversificar não é o comum, mas é importantíssimo e passa por o que eu acho mais importante, a educação de entender o prazo e o risco de cada produto. Legal, Diego. E os fatores que influenciam essa diversificação? Você acha que existem fatores externos aí que impulsionam as pessoas a estar diversificando mais ou menos, conforme muda o cenário da economia, política? Como é que você enxerga isso, tanto você quanto a Renata? Bom, acho que tudo afeta, né? Se você for olhar, assim, eu brinco que uma das coisas que mais me ajuda na minha profissão hoje não é nem ser economista, colega, né? É ser relações internacionais, ser internacionalista. Porque o que acontece lá, um exemplo, a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia. Poxa, o que isso afeta aqui? Afeta muito o meu cliente, mas afeta o meu CDB que eu vou comprar ou o mogno que eu investi? Eu falo totalmente, porque aumenta de preços, inflação, commodity sobe, o mogno é uma commodity, isso tudo afeta. Então, assim, fatores externos, mas mais do que os fatores externos, Egino, eu acho que muito do que a gente ouve e observa. Eu lembro quando eu comecei lá em 2009, nunca um cliente meu ia falar, Diego, e aí, invisto em criptoativos? Porque hoje a gente tem que estar aberto não só ao que tem de fora, mas das novidades de diversificação que tem. Então, acontece vários inputs que a gente ouve fora do que acontece. Então, você está olhando hoje o trivial. O que o brasileiro gosta de investir? 2 coisas. Poupança e imóvel. É isso que o brasileiro... Meu avô investia nisso. Se tem dinheiro para pôr no banco, era poupança. Se não está na poupança, comprou imóvel. Porque... ao longo do tempo. E essa diversificação a gente foi vendo com o cenário, como você começou as pessoas a investirem. Essa questão, trazendo para o nosso lado de assessor de investimento, a gente trouxe um movimento de ensinar o brasileiro que existe outros tipos de investimento que não só a poupança imóvel, o fundo imobiliário, LCI e LCA, que são outros tipos de investimento, que o cenário externo ajuda. No momento que o pessoal vê discussão de o imposto está muito alto. Será que tem algum investimento que não paga imposto? Aí o brasileiro vai atrás, aí vai lá na LCI e na LCA. Sim. Então, isso afeta muito. Mas, de novo, investir só porque ouviu alguém falar, eu acho que é errado. Primeiro, conheça bem e sempre pergunte para alguém que lhe assessora o porquê daquele produto e qual é o risco e o retorno esperado. Acho que esse é o principal. Legal. Não sei. O CDB é um exemplo também, né? Porque, que nem você falou, a poupança era muito procurado como um dos maiores investimentos que a população brasileira buscava. Hoje em dia está se popularizando o CDB, uma taxa CDI, uma Selic. Muitas pessoas estão deixando, principalmente os jovens, né? Exato. Essa nova geração não investe em poupança, mas investe no CDB, uma rentabilidade diária, como uma forma de poder alavancar o capital deles. E o que a Renata está falando é muito legal, Egino, porque eu estava num evento e falando assim, que no Brasil são um dos poucos países do mundo onde o investidor hoje ele sabe o que é uma Selic, porque se a Selic sobe, ele sabe que o seu CDB vai render mais. Então, conhece um pouco mais. Mas por quê? Porque ele diversificou. Então, assim, para quem está nos ouvindo, talvez é leigo, né? O CDB nada mais é do que quando você empresta seu dinheiro para o banco. E o banco te paga uma taxa. Só que como existem vários bancos no Brasil, então tem CDBs que pagam mais, tem CDB que pagam menos, de acordo com o tempo e o risco do banco. Eu gosto de brincar, quanto menor o banco, mais ele paga, porque ele precisa ter que atrair o seu capital. Só que no Brasil nós temos o Fundo Garantidor de Crédito, que também
Foi muito importante para que sentido? Para você falar, olha, investidor, independente do banco que você está aplicando, se for um produto bancário, como um CDB, um LCI, um LCA, até R$250 mil, você tem seu capital seguro pelo fundo garantidor. Isso fez com que várias outras pessoas e empresas saíram do tradicional poupança que tinha e foram investir em outras aplicações, como o CDB ou até no próprio título do governo, que são o Tesouro Direto. Legal. E, por outro lado, um fenômeno que vem acontecendo, eu conversei com um dos investidores que investe em floresta de mogno, né? Ele fez uma boa alocação em floresta, pensando num processo inflacionário que vem acontecendo. Queria que você falasse, você também, Renata, como é que você vê esse fenômeno aí? Essa oscilação da inflação, né? E que é um fator que vai influenciar as pessoas também a buscar ativos que neutralizem esse processo, porque não é só no Brasil, né? É um processo mundial que vem passando por moedas estáveis e tal. Até então, que não existia uma inflação muito grande, passou por esse processo de inflação, né? Que fator que influencia esse processo inflacionário, que faz com que as pessoas busquem investimentos alternativos que vá neutralizar a inflação? Acho que, Gino, acho que a sua pergunta ou sua colocação acho que nunca foi tão pertinente. Porque eu brinco que inflação, antes pensava que inflação é coisa nossa, né? Do Brasil. Agora virou coisa mundial. A gente está acostumado, né? Meus pais, meus avós viveram com um período de hiperinflação e o Brasil, modéstia à parte, é um país que saiu muito bem em ter investimentos que corrigem a inflação. Nada. Por que eu falei que o brasileiro gosta de poupança imóvel? Porque na época tinha a questão do overnight que corrigia e imóvel valorizou muito de acordo com a inflação. Então o brasileiro tinha isso. Só que desde a pandemia para cá e os efeitos e os problemas geopolíticos, confronto Israel, Hamas, Ucrânia, Rússia, fez com que o preço de commodities subisse muito. Energia, petróleo, gás. Então a inflação hoje no mundo, que até então antes países como Estados Unidos e Europa não estavam vivendo com isso, hoje estão com inflação mais alta do que a brasileira. E eles começam, opa, peraí, todo o meu ganho que eu tive em anos foi corroído por uma inflação que eu não sabia que tinha. Então, hoje, a inflação, que nada mais é, para quem está nos vídeos, o aumento de preço das mercadorias, dos bens que a gente consome, é uma realidade. E quando você vai investir em algum produto, como nosso aqui eu gosto muito, que é o mogno africano, você consegue neutralizar. Por quê? Porque a neutralização se passa pela própria valorização do mogno, que é uma commodity. Então, a partir do momento que o mundo inteiro está tendo aumento de preços, naturalmente, o meu mogno ele vai subir de preço. Não porque ele está valendo mais, mas porque todas as commodities subiram. Então ele sobe, a terra sobe. Então o meu investimento, ele pelo menos ele corrige. Então hoje ter ativos reais no qual ele tem uma correção da inflação, um ganho com o aumento da inflação, eu falo que antes era uma oportunidade, hoje é uma necessidade na carteira de investimento. Legal. A inflação, ela favorece o investimento, né? Eu sempre, quando a gente conversa com clientes, a gente fala sobre a inflação, a gente fala que o investimento em florestas comerciais de mogno, por exemplo, é uma proteção da carteira dele, porque com o aumento da inflação, os preços das madeiras também vão subindo. Então, isso impacta positivamente o investimento dele. Mas não só na floresta, né? Também na terra. Eu até estava conversando com o Higiene esses dias, falei assim, nossa, o ano que a gente mais vendeu terra foi o ano da pandemia, 2020. Porque era aquele cenário de insegurança, né? Que foi ali um pré-início também da inflação, que subiu muito. Sim. E investiu-se muito em terra. Era uma segurança dos nossos clientes investir em terra para proteger os investimentos deles. Isso é verdade, porque a terra, necessariamente, quando tem um período inflacionário, ela sobe porque ele acaba sendo uma proteção para aqueles outros ativos. Então, assim, é importantíssimo você pensar em algum tipo de investimento atrelado à inflação. Legal. E puxar agora um pouco para o Diego também, aproveitar a oportunidade. O Diego, como é que você vê assim, essa avaliação daquela tríade de risco, retorno e liquidez? E você investiu no mogno africano, né? Você acredita no projeto. E como é que ele se encaixou aí nessa tríade para você? Bom, agora eu vou falar como como investidor de mogno africano, mas com um olhar também de assessor de investimento. Desculpa se eu for às vezes muito didático, porque esse viés de professor a gente acaba tendo que explicar muitas vezes. Mas eu sempre falo que qualquer investidor, independente se ele for comprar uma poupança ou um mogno africano, independe do ativo que ele vai investir, ele sempre tem que olhar
3 coisas. O risco do que ele está investindo, o retorno, qual que vai ser o retorno, porque ele está abrindo mão do risco, e a liquidez, nada mais é do que a velocidade com que eu transformo aquele ativo em dinheiro. Então, se você for olhar, e quando eu fui olhar para os investimentos, isso faz muito sentido na sua primeira pergunta, na diversificação, de montar uma carteira diversificada, eu falo, bom, eu enquanto investidor Diego, eu quero diversificar meus investimentos? Sim, quero diversificar. Quero pensar em todos os cenários. Eu gosto de ter uma carteira cada vez, apesar de ser apaixonado por mercado de ações, eu sou conservador nas minhas decisões de investimentos, porque como eu não tenho muito tempo de olhar para o meu, eu acabo cuidando do dinheiro dos outros. O meu, a gente sempre fala, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. O meu fica mais paradinho, então eu sempre busco investimentos que são mais pensados em médio e longo prazo e que eles andam sozinhos sem eu ter que mexer muito. Então, pensando nisso tudo, eu falei, bom, deixa eu entender um pouquinho sobre o mogno africano. O mogno africano foi o que a Rê falou assim, tem algumas vantagens. Primeiro, eu invisto numa commodity, que é a madeira, nobre, que se você pegar o histórico, eu não entendo nada de agronegócio, não entendo nada de madeira, nada de mogno africano, mas eu entendo de ativos. Então, fui olhar, bom, como que é a valorização desse ativo ao longo dos anos. Eu vi que as madeiras nobres, ao longo do tempo, se valorizam bastante. Então, ok. Então, vou estar investindo em algo que valoriza e é escasso, que é o mogno africano. E outra coisa que a Renata falou que eu concordo 100%, eu vou investir em terra, que historicamente no Brasil se valorizou muito. Num país onde as terras, cada vez, ainda mais as terras plantáveis, estão cada vez mais caras, opa, tem uma oportunidade. Então, olhei, poxa, então, investir em terra é seguro. Então, o meu risco é baixo. O retorno, quando a gente olha no longo prazo, o retorno é maravilhoso. Eu até estava brincando aqui. Eu sou de casa, apesar de não ser de mesmo, eu sou de casa. A gente estava conversando antes de começar, que eu acompanho as redes sociais de vocês, e eu vi um post sobre a valorização dos números. Para quem olha a primeira vez, parece que é algo que, nossa, como é possível X mil virar milhões? Eu falei, tem a questão da liquidez, que é o ponto fraco dessa tríade no investimento de mogno, que é, eu estou pensando em investimento de 15 anos. Então, a mágica do mogno africano, ele está no ponto fraco, que é o quê? O tempo. Porque a gente sabe que o mogno africano, para dar sucesso, diferente de outras madeiras, vai dar no 13º ano, no 15º ano. Então, eu tenho que carregar todo esse valor agregado e o meu retorno está lá. Então, o que eu achei mais interessante desse investimento, eu falo para o meu cliente, quando ele vai investir, e não digo em mogno africano, qualquer coisa que ele for investir, que ele vê que o retorno é bom, e é seguro, eu falo, você está abrindo mão da liquidez, ou seja, você está abrindo mão de transformar aquele ativo rápido. Então, quando a gente pensa nesse cenário todo, e eu olhando para mim como investidor, eu falei, bom, eu quero abrir mão de tempo. Mesmo porque a gente sabe como que é. O Brasil não tem educação financeira. Você tem dinheiro na conta, é uma coisa, você sempre busca alguma outra oportunidade. A partir do momento que você imobilizou uma parte do seu capital pensando no longo prazo, e eu acredito, Egino, que você usar o apelo familiar, por exemplo, estou pensando nos meus filhos, como a Renata falou. Quando eu estou investindo no mogno africano, não estou pensando para mim, porque como é uma coisa daqui 15 anos, eu falo, poxa, é uma forma de fazer uma aposentadoria. Estou investindo em terra, em madeira, independente do que acontecer, eu como economista, eu sei que no pior cenário, a terra vai subir e a madeira do que está não cai. Porque a gente sabe como que é terra. Então, ele me dá essa segurança. Porém, tem que pensar que eu sempre falo, e aí em todos os eventos que vocês me convidam, se você não tem um capital de curto prazo, comentei aqui dos investimentos, né? Tem que ter uma reserva de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Para mim, o mogno africano ele só cabe para aquele investidor que já tem as 2 primeiras caixinhas. Ele tem o dinheiro dele da emergência, o da oportunidade do dia a dia, já fez as reservas que ele acaba tendo ao longo do tempo para as emergências, passeio, viagem, uma outra coisa, e começou a apontar a caixinha do longo prazo. Porque se ele não tem isso, Gino, ele vai se frustrar e vai ter que acabar vendendo no meio do caminho ou desfazendo, e aí algo que parecia tão vantajoso, ele pode perder dinheiro. Então, eu sempre dou a dica e falo para quem está assistindo esse podcast que investir em mogno ou qualquer outro ativo que é seguro e rentável, você está abrindo mão da liquidez. Então, saiba que tem que ser muito importante na sua caixinha. E se não tem problema. Talvez hoje não seja um bom momento de investir. Mas daqui a algum tempo, quando você tiver uma maturidade financeira maior, pode ser um bom investimento. Foi assim que eu pensei. E eu acredito, eu acho que está perfeito, né, Diego? Eu acredito que quem faz investimento desse tem que fazer uma avaliação realmente nessa questão financeira,
para ter aquela decisão bem pensada, né? Uma decisão segura sobre investimento, realmente para que ele passe toda essa jornada. É uma jornada maravilhosa também, você vê uma floresta crescendo, né? Mas vai ter despesa, vai ter aquele investimento que você tem para fazer com que ela cresça, né? Ao longo do tempo. Exatamente. A gente sempre fala com os nossos clientes que invista sim em Mogno, né? Tenha essa segurança na sua carteira, mas não deixe de investir em outros ativos, como renda fixa, renda variável. É importante você ter esses ativos dentro da sua carteira, porque num problema ali de curto prazo, de médio prazo, você tem o que você pode abrir mão para poder se manter. Mas tenha também esse investimento ali que você vai aportando mês a mês, buscando ali daqui 13, 18 anos ter essa rentabilidade. Investimento consciente, né? Eu sempre brinco, Diego, que quando a minha filha era menorzinha, ela falou para mim que queria fazer medicina. Daí eu falei assim, ixi, né? Deixa eu me preparar aqui. E daí que eu falei, não, vou investir em Mogno também, né? Vai seguir mais ou menos ali o mesmo tempo. Na hora que ela estiver indo pro vestibular, já vai estar na época de cortar, já vai dar para pagar. Eu já vou estar pagando a mensalidade dela, né? Então eu sempre brinco. Mas quando eu entrei para investir no Mogno também, além do é o produto que eu trabalho ali todo dia, eu confio muito nisso, eu busquei também uma segurança para as minhas filhas, porque eu venho de uma geração que não pensa muito em investimento. Se você ganhou X, você vai gastar X ou X mais um, né? A renda disponível ali pouco se falava. Então, não, vamos fazer um planejamento aqui, nós temos filhos, vamos pensar no futuro e garantir uma segurança para nossas filhas também. E, gente, você me permite, acho que a Renata falou uma coisa muito legal. Eu lembro quando eu comecei, e um dos primeiros investimentos que eu indicava para os meus clientes era investir em tesouro direto, porque é os títulos do governo, né? Porque o mínimo de investimento sempre foi baixo, R$30, R$40. Na época a taxa de juros estava alta, acima dos 14. Eu falava assim, dando palestra, né? Quem quer ser um milionário? Todo mundo levanta a mão. Quem quer ser milionário daqui 30 anos? A maioria não levantava a mão. Porque o brasileiro... Por que brasileiro cai tanto em pirâmide? Tem agora essas questões do tigrinhos, bet. Porque o brasileiro ele quer ficar rico. Só que ele não quer ficar rico daqui 15, 20 anos. Quer ficar rico amanhã. Então a gente cai muito em pirâmide. Então a questão do Mogno, como a Renata falou, acho que ela é economista e computadora. Então ela fez pensando já, bom, já sei como vou pagar a faculdade da minha filha. O Mogno vai pagar. Porque ela sabe que o dispêndio financeiro inicial é pequeno para o retorno alto, porque são 15 anos. Hoje, imagina você, Gino, com a idade que tem. Você fala, Diego, eu quero ficar milionário. Só que hoje, quanto que você tem para poupar? Se você começasse antes, o valor de poupar era menor. Hoje, para você conseguir ter o mesmo retorno uma pessoa que começa 20 anos antes, é muito maior. Então, se meus pais, meus avós tivessem essa cabeça, como a gente está tendo agora para os nossos filhos, faríamos gerações muito mais ricas. Por quê? Porque eu vou ensinar o poder do quê? Da poupança, que a gente não ensina para os nossos filhos. E o Mogno passa a ser uma oportunidade. Eu espero que investimentos desse tipo, não só do Mogno, mas de longo prazo, faça parte da carteira do brasileiro. Sim, sim. Para poder fugir dessas oscilações do dia a dia, da inflação, de crise, né? Isso que você falou no comecinho, de que pouco se investe em investimento de longo prazo, né? Não ter essa cultura, é uma coisa que a gente precisa mudar. Porque, vamos pensar assim, se eu lá em 2009 eu começasse no Tesouro Direto, pensando num título que fosse vender em 2025, imagina a bolada que eu ia pegar agora. Mas não, lá eu tinha uma mentalidade diferente lá atrás, né? Lógico. Eu não pensava nisso e hoje eu me arrependo. Então, quando eu pensei, não, eu vou segurar diversificar minha carteira dando essa segurança, eu falo, não, 18 anos, mas eu vou chegar a 18 anos, esses 18 anos vão chegar. Então, vamos diversificar aqui e o Mogno, ele entrou com essa diversificação. É a mágica dos juros compostos. Exatamente. Sim. Bom, estou aqui nesse bate-papo gostoso com a Renata e com o Diego. E agora com você, Betânia. Você já visitou uma floresta de Mogno africano pessoalmente? A infraestrutura do IBF em Pompéu, Minas Gerais, conta com um time de especialistas, engenheiros e maquinários para operações em larga escala. Na visita, você irá conhecer o maior viveiro de mudas de Mogno africano do Brasil, florestas já plantadas e plantios já desenvolvidos. Nada melhor do que conhecer com seus próprios olhos como esse empreendimento acontece, não é mesmo? Veja o melhor dia, fale com a nossa equipe e agende já a sua visita. É com você, Gino. Agora eu queria puxar o assunto para falar um pouquinho sobre a modalidade de investimento. A gente pode investir, ter uma floresta, vamos dizer assim, né? Como uma holding ou como uma pessoa física também.
Aí você optou, né, Diego, por fazer o investimento como holding. Isso. Como pessoa jurídica, vamos dizer assim. Exatamente. Como é que foi? Por que você tomou essa decisão? Bom, eu acho que, como a própria Renata tinha comentado, a questão contábil acabou sendo uma escolha nossa na modalidade, né? Como eu comentei, eu acabei investindo em mogno africano, mas investi eu com o meu irmão. Então, de vez em investir, até por questão de sucessão e tudo mais, como é um investimento de longo prazo, a gente tem que pensar na questão saúde e tempo. Então, você sabe que no Brasil, ainda a parte de transferência de herança, de propriedade, tem um imposto mais barato. Porém, com a reforma tributária, que tudo acontecendo, a gente sabe que pode ser que esse imposto sobre sucessão acabe aumentando bastante e isso seja um problema para os meus herdeiros. Como eu comentei, eu investi pensando nos meus filhos e é para eles que eu vou deixar esse investimento. Então, eu decidi montar na holding por uma questão sucessória e de planejamento financeiro, que também, Egino, é muito importante quando a gente está falando dos nossos investimentos. Não só olhar a rentabilidade, olhar também a maneira que a gente investe, que pode ter ganhos ou diminuir os custos do longo prazo. Muita gente não pensa nisso. Acho que quando você vai falar de qualquer investimento, eu pensar, poxa, mas e se você morrer? Os clientes têm medo, pô, mas você já está desejando o meu mal? Eu falo, não, essa é a única certeza que eu tenho. É que um dia nem todos nós não estaremos aqui. Mas pensar nessa questão da sucessão no investimento de longo prazo é uma necessidade. Então foi por isso que eu acabei optando. Eu acho que a Rê tem algumas colocações boas aí para passar para a gente, né, Rê? No começo, muitos dos nossos investidores vinham como pessoa física produtor rural. Porque é uma modalidade bem simplificada, você não precisa ali de um contador, você mesmo pode fazer seu livro caixa, a tributação é a menor, né? Colocar uma alíquota efetiva de 5,5%, então é tranquilo. Só que por ser um investimento de longo prazo, no decorrer dos anos, os investidores começaram a ficar mais críticos ali, falando, não, eu 18 anos, alguma coisa pode acontecer, eu estou deixando para os meus filhos, então como que eu vou investir? Vou investir como pessoa jurídica. Então, até pela questão sucessória, né? Hoje no Brasil aí a gente tem custos de inventário que pode chegar até 20% do patrimônio. Exatamente. Isso hoje, né? Antes da reforma tributária. Mas pode ser que isso vai aumentar muito. Só o ITCMD pode chegar a uma alíquota efetiva aí progressiva de 20%. Então, vamos pensar ali um patrimônio de 1 milhão, né? Acontecer alguma coisa, você tem 200 mil só vai para custo de inventário. Quem que tem esse recurso ali para poder investir, para poder custear isso? É muito difícil. Então, eles têm buscado isso como uma segurança, né? Já coloca seus sucessores, né? Os seus herdeiros ali como dentro da empresa como cotista e já vai fazer um investimento dentro da holding. O custo, tem um custo, tem uma despesa ali operacional que são honorários contábeis, né? A empresa, a manutenção, uma alíquota um pouquinho mais elevada, mas pela segurança, pela simplicidade de você transferir isso para os seus herdeiros no futuro, nossa, é uma vantagem assim, excelente. É perfeito. Renato, eu olhando para a questão contábil, nós temos ali a constituição de uma floresta, né? Ao longo dos anos, você tem um investimento para constituir essa floresta. Como é que é a questão do fluxo de caixa na questão contábil para as pessoas que estão nos assistindo entender um pouquinho mais? Até uma pergunta que fizeram hoje para a gente, estava lá respondendo, como que eu faço esses lançamentos, né? O mogno, diferente do eucalipto, ele não tem ali um preço de mercado que você pode utilizar para fazer a sua contabilidade. Então, ele é avaliado pelo seu valor de custo. Então, ao longo de cada mês ali que você vai aportando, investindo nessa floresta, todos esses aportes eles vão entrando como um custo que vai criando o seu ativo biológico dentro do balanço, dentro do seu patrimônio. Então, cada real que você coloca dentro do seu investimento, ele está criando um ativo biológico, que é essa floresta. E no caso, o ativo biológico da floresta é considerado pelo custo. E o ativo terra? Ele pode ser acrescido da evolução patrimonial também na terra? Como é que funciona isso? Ele vai ser um ativo. Você pode comprar também como pessoa física ou como pessoa jurídica. Como pessoa jurídica, ele vai ser um investimento ou até mesmo imobilizado. Depende de como você vai categorizar dentro do seu balanço. E a terra, ela valoriza muito, né? A terra, ela, diferente de outros investimentos, né, fixos, né, que a gente estava conversando, ela valoriza muito. Pra você ter uma ideia, nos últimos 5 anos a terra valorizou quase que 50% o preço da terra nua.
Ou então, ela está ali no seu investimento e você vai valorizando ela também ano a ano. Legal. Conforme... Eu acho que é até legal colocar, Egino, vale lembrar quem está nos assistindo que essa valorização, e todo mundo pensa, poxa, então você está valorizando, eu tenho que pagar meu imposto de renda? Não, na verdade você só vai pagar na hora que você vender a terra ou liquidar. Então, a dica que eu dou para todos os clientes nossos que investem, e eu gosto muito da modalidade de investir na pessoa jurídica, apesar de ter todas as questões de custos, porque o que eu comentei aqui com vocês é que para investir em imóvel africano, eu tenho que ter uma condição financeira boa, que geralmente isso eu vou ter com um pouco mais de idade, porque eu já fiz minha reserva de emergência, já tenho meu patrimônio do meu dia a dia, dos meus próximos anos. Então, naturalmente, eu vou ter essa parte do longo prazo um pouco mais, tirando raras exceções, mas quando já tiver um pouco mais de maturidade. E essa questão do ITCMD, que é o imposto de transmissão, a questão da... E não é só dos impostos, viu, Egino? Acho que a gente vê hoje no Brasil, é tão difícil quando tem um problema de inventário, que, sei lá, uma família tem 5, 6 herdeiros. Como que você divide? Eu vou falar para você, imagina, Egino, aí tem 5.000... árvore de mogno, 2.500 é de um, 1.500 é de outro, você acaba fazendo essa divisão, não tem como dividir a terra, né? Cortar pela matrícula. Então, essa questão também da sucessão, isso acaba complicando bastante. Então, vale a pena, mesmo por questão de custos, quem está fazendo um investimento pensando no longo prazo é já deixar essa terra organizada em uma empresa que é até mais fácil, parece que não, mas é até mais fácil você vender se ela tiver uma empresa toda organizada, porque depois você consegue. Imagina que eu investi junto com meu irmão, como foi, investindo na pessoa física. Aí, por algum motivo, ele quer vender, eu não quero vender. E aí, como que funciona? Se entrar na empresa, eu compro as cotas dele, ele compra minhas cotas. Fica mais fácil de organizar essa questão. Sabe o que é interessante também, Diego? Por exemplo, somente nessa área rural. Você tem uma fazenda aqui, uma fazenda ali e outra fazenda lá. Como é que você vai dividir isso entre seus herdeiros? Ah, não, porque essa aqui vale mais. Não tem como. Então, quando você tem cotas, você vai dividir entre cotas iguais. Se vendeu a fazenda X, são 3 herdeiros, 33% vai ser para cada um. Independente de onde está. Exatamente, fica mais igualitário. E a Renata comentou da reforma tributária, e é fato que vai vir essa questão do imposto sobre a renda, que a maioria dos países do mundo, a gente está falando do ITCMD, que é o imposto, né, de transmissão causa-morte, é o imposto de herança. Em alguns estados é 4%, o teto hoje é 8%. Só que se eu colocar custa de advogado, que às vezes cobra 10%, hoje eu estou na casa, posso chegar a 18%, 20% hoje, naturalmente, do jeito que está. E se essa alíquota, eu já vi gente falar que pode chegar a 16%. O Cid Gomes tem um projeto de 16%, já vi gente falando em 20%, como a Renata falou. Então vai subir muito essa questão do imposto de sucessão. Isso é fato. Tem, assim, não é se, é quando, já faz parte. Então, como um bom assessor de investimento, eu falo para o meu cliente, está investindo em algo de longo prazo, coloque numa maneira que você consiga organizar isso daí de uma forma que seja financeiramente mais inteligente e que eu minimize problemas que pode acontecer no longo prazo, que é a questão familiar. A gente sabe que ativo, quando a gente fala de dinheiro, pode ser a família mais bem estruturada ou menos estruturada. Sempre a causa tendo um problema. Um acha que merece mais do que o outro acha que valorizou. Quando eu faço em cotas, isso resolve-se bastante. Legal. Hoje no Brasil tem famílias aí sentadas em fortunas, não tem dinheiro para poder custear o inventário. E tem famílias aí brigando há 20 anos para poder dividir os bens e não consegue entrar num acordo. Então, essa modalidade está sendo muito buscada. Aqui em Londrina mesmo, aumentou o número de registros transferindo imóveis para pessoa jurídica. Então, porque o mercado está se antecipando à mudança tributária. Porque o que eu tenho que fazer, né? Aproveitar para o nosso público que está assistindo. Hoje, se eu pego um ativo que está no meu nome, pessoa física, e jogo para uma hold, eu tenho que fazer a transmissão, tenho que pagar o imposto. Hoje, esse imposto de transmissão, dependendo do estado, é de 4% a 8%. E eu não preciso contratar advogado, não tenho, como eu estou em vida, eu só pago o imposto. Então, como sabe que esse imposto vai subir muito, muitas famílias estão se antecipando, e é o que a gente até aconselha, para que possa já jogar para lá numa alíquota menor e já resolver essa questão. Percebe-se que não é só investir e esperar a floresta crescer. Tem todas as nuances quando se trata... Por quê? Mas isso não é, acho que é bom dizer, não é homógeno. É porque estamos falando de um investimento de longo prazo que envolve
terra, que envolve algo que é difícil de eu dividir em cotinhas simples, né? Porque se eu tenho dinheiro investido no banco, sei lá, tenho 1 milhão no banco, morrer é fácil. 50% eu consigo dividir de 1 em 1 real. Como é um ativo ilíquido, essa questão passa a ser uma forma mais inteligente, e acho muito bacana da parte de você do IBF, de dar essa possibilidade. Porque talvez se fosse só na pessoa física, talvez eu não quisesse investir. Por conta de tudo isso, dessas dificuldades tributárias e que o Brasil acaba tendo, né? Pensando nisso, né, Diego, a gente preparou um departamento lá só para cuidar disso para o nosso cliente. Hoje, se o cliente quer construir uma holding, quer que essa holding seja assessorada para criar essa floresta, a gente presta esse serviço aí também. Que bacana. Então mas precisa. Precisa. É um planejamento de longo prazo. Então, é importante, desde o início, você já estar assessorado e com um planejamento de como que vai ser. Vai ser PJ? Quem vão ser os cotistas, como que eu vou dividir, como eu vou investir. É isso. Então, a gente trabalha muito dentro do IBF de como que a gente vai trabalhar isso com o nosso cliente, né? Como nós vamos ensiná-lo a entrar nesse investimento e dar um planejamento seguro para ele, ensiná-lo a montar um planejamento seguro. Legal. Muito bom. A gente está chegando mais para o finalzinho do programa. Eu queria que você falasse um pouquinho, Diego, da Miura, deixar aqui o endereço eletrônico para quem quiser conhecer um pouquinho mais. A Miura é uma empresa que já tem mais de 1 bi de patrimônio sob gestão, né? Então, quase chegando em 2, se Deus já quiser. Quase chegando em 2. Se Deus Parabéns. quiser, a gente quase chega a 2 bi sob gestão. Quem quiser conhecer um pouquinho mais nas redes sociais lá... É só seguir miurainvest.com.br. Nosso Instagram também é Miura Investimentos, LinkedIn, Facebook. Sempre pode procurar por Miura Investimentos ou Miura Invest com temudo e acompanhe a gente nas redes sociais. E, Gino, eu queria aproveitar, acho que, além de terminar, e quando eu ouço a Renata e você falar, uma coisa que eu acho que muito que aproxima o meu mundo de assessoria, porque o que vocês fazem é esse acompanhamento no cliente de vocês. Porque você falou, fala um pouquinho da Miura. Hoje o que a Miura faz nada mais é do que eu acompanho o meu cliente na vida dele, no planejamento financeiro dele. Então, eu fico feliz quando um cliente meu vai investir em Mogno, eu sei que no IBF ele vai ter essa assessoria. Porque no fundo não adianta, não é só, o meu trabalho não é chegar aí, Gino, você tem X mil reais, vamos comprar um CDB, ação em Mogno? Poderia fazer isso, montei sua carteira e deixo. O que a Miura faz, além de ajudar você a escolher os ativos de acordo com o seu perfil, a gente acompanha, a gente cuida e a gente monitora. Porque o que é um bom investimento hoje, pode daqui 2, 3 anos não tá bom, já pode ter sido a maturidade e já é bom para vender. Então o que a gente faz hoje, para você ter uma ideia, eu vi a Renata comentar, são 130 colaboradores hoje na Miura nós somos somos 93 pessoas hoje espalhadas em todas as cidades com o objetivo de dar o quê? Uma assessoria. Lá a gente tem os assessores que cuidam dos clientes, a gente tem os nossos especialistas, que são aqueles de cada produto, porque não tem como um assessor saber de tudo. O assessor ele é mais generalista, né? Ele acaba olhando tudo. Então a gente tem nossos próprios especialistas próprios dentro da Miura que olha a parte de seguros, investimento internacional, offshore, crédito, câmbio, renda fixa, renda variável, ativos imobilizados como imóveis. Então, tem todo esse time para fazer aquilo que eu achei muito legal que vocês comentaram, que é o acompanhar e dar todas as alternativas. Então, hoje o cliente meu, quando ele me pergunta sobre Mogno africano, eu já posso... Claro que eu tenho experiência como investidor, mas olhando o trabalho que a Miura faz, é muito parecido com o trabalho de vocês. Fala, não, deixa eu te assessorar. Você vai ter um caso da terra, mas saiba que essa terra é um ativo, do jeito que você coloca no seu imposto de renda, é diferente do jeito que você coloca o seu CDB. Tem alguém que te assessora? Ah, não tem. A gente acaba fazendo, mas vocês acabam fazendo isso aí também. Então, eu acho que esse acompanhar é o que gera o valor agregado e vai deixar o cliente, no médio e longo prazo, ele fiel, não no Mogno africano, mas sim no IBF, igual o meu caso. Sim. O meu cliente hoje está comigo, a gente já está na 3ª geração. Tenho clientes que são avós, então a gente cuida do dinheiro dele, dos filhos e dos netos. Espero que daqui a pouco dos bisnetos ainda estão muito novos. Tem que esperar um pouco para esse pessoal ter filho, né? Eu brinco. Mas por quê? As pessoas, o meu cliente, ele é cliente da Miura porque ele vê esse serviço de acompanhar, que eu acho que é o mais importante. Porque não é só escolher ativos, é acompanhar. E o cenário brasileiro, a gente sabe que muda muito, né? Ou a gente pode estar falando de um ativo hoje que amanhã o governo tributou, o governo proibiu. A gente estava conversando agora da regulamentação de criptoativos. Hoje é um ativo que a gente trabalha também, porque
essa nova geração quer ter ativos desregulados, que não está em bancos. Então, é um trabalho assim, muito prazeroso, porque todo dia vem um novo produto. O Mogno Africano já é um produto nosso, que a gente tem para os clientes pensando em longo prazo já há alguns anos, mas a gente sabe que não é o último, que vai surgir vários outros produtos ao longo do tempo. Mas eu fico feliz de ver como é o trabalho que vocês fazem aqui, parecido com a gente nessa assessoria. Legal, parabéns, Diego, obrigado. Renata, deixa por você as palavras finais aí do nosso podcast. Queria agradecer pelo convite, né? Eu acho que é o terceiro programa que eu participo, é muito legal estar aqui. Ainda mais com o Diego, né, gente? É um prazer estar aqui contigo, Diego. Obrigado. É sempre uma aula, né? Conversar e aprender cada vez mais. O Diego, né? Eu trouxe minha família também para Miura, né? A gente cuida também. A gente cuida também, né? Tem os assessores lá que dão todo o suporte pra gente, né? Precisei esses dias me capitalizar ali, eles me ajudaram, nossa, eles foram excelentes, trabalharam ali muito para poder diminuir ali meu deságio, eu achei excelente, até agradece lá o Rafael por mim. Eu agradeço, que legal. E é prazeroso falar de uma coisa que eu gosto, que é investimentos, falar de Mogno, falar de contabilidade, unir tudo isso, né, para poder ajudar os nossos investidores ali a ter um planejamento, os nossos clientes a terem um planejamento e pensar num futuro melhor para a família dele e para os filhos também. Regina, agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. Eu também, Regina. Obrigado, viu? Me senti em casa. Obrigado e parabéns pela história de sucesso, tanto do IBF, seu e como a Renata, que fazem parte aí. A gente fica muito feliz de ter vocês não só como parceiros hoje da companhia, por ter um produto muito interessante para a gente, mas também como cliente de ver o crescimento da empresa de vocês. Então, obrigado mais uma vez e parabéns pela história de vocês. Somos clientes mútuos, né? É relacionamento. Acho que na vida se cria isso. esse relacionamento, mas só somos clientes porque tem-se uma confiança, tem um profissionalismo e tem entrega do que a gente se propôs a fazer. Né? Acho que isso é o principal. Com certeza. Então tá bom. Falei aqui com o Diego e com a Renata nesse podcast e até a próxima.